Bom, o Metrópolis, sempre o Metrópolis, hein? Os grandes jornais parece que estão perdendo o poder de investigar ou não querem mais investigar. Agora a Metrópole anuncia que em dezembro de 2024 houve no gabinete de Lula, no Palácio do Planalto, uma reunião que não aparece na agenda, foi omitida da agenda oficial, em que Guido Mantega, trabalhando como conselheiro do Master e ganhando cerca de 1 milhão por mês, conseguiu com Lula uma reunião de Daniel Vorcaro, mais o CEO do Master na época, Augusto Lima, com Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o Gabriel Galípolo, que ainda não era presidente do Banco Central, fora da agenda. Durou 1h30 a reunião, segundo Metrópolis, no gabinete presidencial. Pois é, e Lula disse lá em Maceió, no sábado ou na sexta-feira, que quem defende Vorcaro é falta de vergonha. Tem um contrato para defender Vorcaro da família de Moraes. As ações do Toffoli parecem isso. Ficou claramente defesa aquela ação do ministro Jonathan, lá do Tribunal de Contas da União, contra o Banco Central. Não? Brasil. O raio da notícia foi o raio que bateu lá no ponto culminante de Brasília, no dia da concentração, que esperava, no momento em que ainda era esperado. Nicolas, ele chegou 3h, o raio bateu lá pela 1h. Eu fico imaginando o Nicolas em pé sobre o carro de som, era um para-raio. Brasília tem, eu não lembro, mas de cabeça assim, 160 mil raios por ano, algo assim. É muito alta. Aquele ponto lá está a 1.173 metros acima do nível do mar. Bom, mas não houve nenhum ferido grave, 8 foram hospitalizados, Nicolas foi visitá-los. Eu já vou falar sobre o raio. A Nicolas foi lá visitá-los e gravou dizendo que, para os repórteres ali presentes, desculpe, mas os que eu vejo aqui, só a SBT e Metrópolis estavam me acompanhando lá, né? Acompanharam também o correspondente enviado especial da Oeste, Gazeta do Povo acompanhou, a Rádio Ouro Verde, muitos outros acompanharam. Mas os grandes órgãos não acompanharam. E precisou o raio para que eles reconhecessem que houve um acontecimento político dos mais importantes da história política contemporânea. Tinha muito mais gente que a Coluna Prestes, por exemplo, que percorreu o país inteiro. Nicolas demonstrou que, eu não vou chamar de irrelevante, mas que mesmo com a omissão de grandes órgãos da mídia, o povo todo estava informado. Desde o primeiro passo de Nicolas, às margens da BR-040. Cristalina o esperava com a multidão, Lusiânia com a multidão cada vez maior, Alexiana cada vez maior, entrou no Distrito Federal, cresceu ainda mais, mesmo com as dificuldades das pessoas que saíram daqui de carro, né? Depois passaram a sair de ônibus, deixar o carro na rodoviária e ir de ônibus para lá para depois voltar caminhando. Mas a dificuldade de fazer o retorno desestimulava pessoas. Aliás, a falar nisso, eu falei com pessoas que participaram, elogiando a polícia do estado de Goiás, porque Paracatu é estado de Minas. Aí,
quando entrou em Goiás, a polícia de Caiado estava dando um maior apoio para aumentar a segurança. Aliás, a Polícia Legislativa recomendou e exigiu que o deputado usasse um colete à prova de bala, colete balístico, como chamam. E deve ter havido ameaças. Tem gente que não consegue argumentar com inteligência, porque lhes falta inteligência, lhes falta neurônios, então argumentam com ou tiro, ou pedrada, pedra, ou interjeição e ofensa e adjetivo, porque não conseguem argumentar com ideias. Não. É só grito. Não é ideia. Grito não quer dizer nada. Só mostra que a pessoa está atingida pelas ideias do outro, não é? E, enfim, foi crescendo cada vez mais, com toda aquela chuvarada, e as pessoas insistiam lá. O pessoal que vende capa plástica ganhou dinheiro lá, vendendo, né? Mas foi uma afluência muito grande, foi uma demonstração de que, havendo motivo, e o motivo era injustiças, corrupção e mentiras, para voltar à normalidade de um país que pudesse ser chamado de país sério. E realmente acordou. Eu repito aqui, o personagem da passeata, da caminhada, foi o Brasil. Foi a palavra mais repetida, e o Brasil é o seu nome, é o meu nome. Todos nós somos o Brasil, a bandeira representa todos nós. E a sacudida que a caminhada deu, peregrinação a Brasília, começou com o Nicolas. O primeiro passo dele chegou ao ponto culminante da capital do país. Foi primeiro. O Estadão diz que Nicolas é o maior influenciador do Brasil. Vocês lembram? Ele postou algo sobre o Pix, a possível taxação do Pix, há pouco mais de um ano, e o governo voltou atrás. A força. E fala para todas as idades. Não estou fazendo nenhuma propaganda de candidatura, que ele não pode ser, não tem idade para ser senador, não tem idade para ser presidente da República, mas para as pessoas da minha geração é uma grande esperança sobre as novas gerações. Com mais 6 anos na política, ele está muito mais experiente, muito mais maduro para ser um candidato à presidência da República. E foi uma segunda etapa. A primeira etapa foi Bolsonaro sacudindo a brasa dormida depois de décadas entre PT e PSDB. Aí acordou a maioria. Agora a maioria estava anestesiada pelo medo, depois das condenações e prisões do 8 de janeiro. E Nicolas deu o grito, acordou, acorda Brasil. Não. Bom, então é isso. Só para lembrar, ele no Instagram tem mais de 21 milhões de seguidores. Realmente, essa é a força que deixa... Eu vejo que a mídia tradicional está preocupada, mas já deve ter aprendido que não adianta omitir-se, tentar esconder um ato político, moral, ético, importante. De Brasília, Alexandre Garcia.